Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título As Limitações dos Discípulos. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos, e o primeiro deles será lidando com a dúvida. Em segundo lugar, vamos falar sobre lidando com a primazia e o exclusivismo. Em terceiro lugar, vamos falar sobre lidando com a avareza. E realizaremos o fechamento da aula falando sobre lidando com o ressentimento. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Lidando com a dúvida. O Senhor Jesus, por ocasião da libertação de um jovem possesso, vinculou a incapacidade dos seus discípulos em expulsar os demônios à incredulidade, falta de fé, bem como a ausência da oração e do jejum. Leiamos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus em seu capítulo 17, versículos 14 a 21, que diz: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então, vamos falar agora um pouco sobre oração. E vamos aqui dar o conceito do que seja a oração. A oração é um ato de submissão, pois o homem, reconhecendo as suas próprias limitações, quando realiza uma oração, ou seja, fala com Deus, coloca-se totalmente na dependência dele. Reconhece a sua personalidade e poder, esperando no Senhor o favor reivindicado, e também tem a oportunidade de conhecer melhor a natureza divina em sua essência e exercitar a sua fé. Vejamos neste momento algumas características importantes sobre a oração. Já que o Senhor Jesus disse nesta ocasião que faltava aos discípulos oração, jejum e fé. Dentre as características mais importantes sobre a oração, primeiro, a oração ela não deve ser realizada de forma artificial, e sim espiritual. Vejamos em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, em que o Senhor Jesus dá então essa orientação sobre como se deve orar. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto,
te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes do que lhe peçais. Uma segunda característica importante sobre a oração é que a oração deve ser realizada com fé. Mateus capítulo 17, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 17, 20. E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Portanto, temos que orar com fé. Como terceira característica, também, a oração deve ser realizada de forma perseverante. E o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, dá um exemplo categórico, contando a parábola do juiz iníquo como um exemplo de oração perseverante. Vamos ler apenas o versículo 1, que diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Portanto, temos que orar sempre, sem esmorecer, ou seja, de forma perseverante. Uma quarta característica importante sobre a oração é que a oração é o instrumento espiritual mais poderoso à disposição do homem. É que diz a carta de Tiago, em seu capítulo 5, versículo 16, onde nós podemos ler, Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. E, em quinto lugar, nós devemos nos espelhar em Jesus, como um homem que orava, um homem de oração. É o que nós podemos ler em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 6, 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Portanto, uma das nossas limitações é a oração. Então, nós devemos orar de forma espiritual. Ela deve ser realizada com fé, de forma perseverante. Este é o maior instrumento espiritual mais poderoso que nós temos à disposição e nós devemos ter como referência, como espelho, o Senhor Jesus. Outro ponto que Jesus fala sobre a questão dos discípulos serem limitados e não terem expulsados o demônio daquele jovem, os demônios daquele jovem possesso, é o jejum. Porque ele diz que a casta de demônios só se expulsa com oração e jejum. Então vamos dar o conceito de jejum. Jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos e ou água por um período de tempo definido e propósito específico, com uma finalidade espiritual e de reforço para a oração. Não havendo na Bíblia regras fixas sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum praticar, sendo a sua prática de caráter pessoal. Vamos falar neste momento sobre os propósitos do jejum. Em termos gerais, o jejum tem como propósito mortificar a nossa carne,
para deste modo ficarmos mais suscetíveis ao Espírito Santo, liberando a nossa fé para melhor fluir as nossas orações e combatermos com mais confiança e mais fé as agruras da vida. Sendo que ao mesmo tempo em que o jejum ele reforça a nossa fé em Deus, serve também como instrumento para a mudança do nosso homem interior pela livre ação do Espírito Santo. Já em termos mais específicos, o jejum ele tem finalidade para se consagrar a Deus, por exemplo, para o arrependimento de pecados, para a busca de orientação divina, para a preparação visando uma batalha espiritual, para enfrentar as aflições, para buscar proteção, curas de enfermidades, adoração ao Senhor, servir na obra de Deus, realizar uma intercessão e fortalecer a nossa fé. Portanto, o jejum também é um instrumento espiritual de alto valor e poder para enfrentarmos as nossas agruras da vida como um todo. Vamos falar agora um pouco sobre fé. Qual é o conceito de fé? Podemos definir fé a partir do contexto bíblico como a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Em outras palavras, é ver uma realidade que ainda não existe. E uma definição clara de fé está na carta aos Hebreus, em seu capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E qual é então o propósito da fé? Gerar no crente a absoluta certeza de que as promessas de Deus são reais e verdadeiras, considerando que Deus age e zela em cumpri-las, nos fortalecendo para vencer toda e qualquer dificuldade e suas nefastas consequências. Na primeira carta de João, em seu capítulo de número 5, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo é a nossa fé. Quais são então os tipos de fé? Em primeiro lugar, nós temos a fé natural. Todo e qualquer ser humano tem fé, porque ninguém pode viver sem fé. O homem, em sua formação metafísica, tem a necessidade de acreditar em alguma coisa ou em alguém. A fé natural, ela confere ao homem as condições primárias de crer que existe um ser supremo e superior. Vamos para a carta aos Romanos, no seu capítulo de número 1, primeiro capítulo, versículos 19 a 20, que diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, a fé natural, nós podemos definir aqui um exemplo prático para a gente ter uma ideia de que tipo de fé é a fé natural. É de que, por exemplo, ao viajarmos, nós acreditamos que vamos chegar ao nosso destino, confiando plenamente no meio de transporte escolhido, bem como na habilidade do condutor.
Um outro tipo de fé natural é que se nós soltarmos um objeto no ar, a tendência dele é cair para a terra, é ser atraído para o centro da terra, porque existe uma lei chamada lei da gravidade que atrai todos os corpos para a terra. E nós temos essa fé natural conhecendo esta lei. Sabemos que ao soltar qualquer objeto, ele será atraído para o centro da terra, ele cairá em direção à terra. O outro tipo de fé é a fé salvadora. A fé salvadora, ela desperta no ser humano o reconhecimento de sua fragilidade espiritual, do seu estado pecaminoso e distante de Deus, aflorando na sua alma a necessidade e o desejo de salvação em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler em Romanos, capítulo de número 10, versículos de 8 ao 13. Essa necessidade do ser humano em ter essa fé salvadora, a salvação em Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, aqui a fé salvadora. Esta fé salvadora, ela promove no homem um novo nascimento e a capacidade de compreender a verdade sobre assuntos espirituais, por causa da presença do Espírito Santo em seu ser, sendo então o começo da vida cristã para um crescimento espiritual contínuo, através da palavra de Deus, até atingir os domínios e exercício da fé natural. Então, a fé salvadora é quando eu escuto a palavra do Senhor, esta fé é aflorada no meu coração e o Espírito Santo vem habitar no meu coração. E aí eu invoco o nome do Senhor e tenho então a salvação. Um terceiro tipo de fé é a fé sobrenatural. Esta é a fé advinda diretamente do Senhor, que atinge a profundidade do inexplicável, que ultrapassa os limites do conhecimento e perspectivas humanas, garantindo ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual de vislumbrar as coisas que não são como já sendo reais ou existentes. A fé sobrenatural, ela transcende a tudo que é racional, não havendo nada impossível de ser realizado pela fé, nos permitindo crer que Deus, segundo a sua vontade, opera o sobrenatural através das nossas palavras, através dos nossos gestos, das nossas intenções, do nosso coração, vencendo as enfermidades, a derrota, os laços de Satanás, tudo para a honra e glória do Senhor. Essa fé sobrenatural é quando o homem consegue contemplar o mundo espiritual, o mundo sobrenatural. É o último patamar da fé. Vamos aqui falar um pouco como se dá essa progressão da fé. A fé de um homem, e ela se desenvolve segundo uma progressão gradual em seu caráter, iniciando-se na fé natural, que se estende então para a fé salvadora, e daí para a fé sobrenatural. Porém, em sua intensidade, ela segue a seguinte graduação sequencial, desde a pequena, passando pela crescente, chegando até a grande fé, e daí para a fé sem dimensões definidas, ou seja, a fé sobrenatural. Vamos ver um episódio aqui narrado pelo Senhor Jesus, em Lucas capítulo de número 7,
versículos 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor, de uma fé sem dimensões definidas. Lucas, capítulo de número 7, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo de nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com a palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Portanto, o Senhor Jesus, aqui na cura do servo de um centurião, fala que este centurião tinha uma fé sem dimensões que ele não havia encontrado ainda em Israel. A Bíblia Sagrada indica basicamente 3 meios para um cristão progredir em sua fé, nas quais nós podemos mencionar, em primeiro lugar, nós temos que ouvir e meditar na palavra de Deus. Se assim fizermos, ouvir e meditar na palavra de Deus, a nossa fé progride, desenvolve. É o que está na carta aos Romanos, em seu capítulo de número 10, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Outro meio importante para progredir na fé é orar ao Espírito Santo, em busca da fé natural, ou melhor dizendo, sobrenatural. Vamos fazer uma leitura em Judas, versículo 20 e 21, já que Judas não tem capítulo. Portanto, versículo 20 e 21 de Judas diz assim a palavra do Senhor: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Como terceiro meio para progredir na nossa fé, nós temos que servir ao Senhor com submissão e também obediência. Portanto, quando ouvimos e meditamos na palavra de Deus, quando oramos ao Espírito Santo e quando servimos ao Senhor com submissão e obediência, nós progredimos na fé. Vamos falar agora um pouco, ainda dentro deste primeiro contexto de lidando com a dúvida, sobre a palavra de Deus. Nós falamos sobre a oração, sobre o jejum, sobre a fé. Agora nós vamos falar sobre a palavra de Deus. E vamos conceituar o que seja a palavra de Deus. A palavra de Deus é o meio materializado, em que a palavra do eterno Deus, ela se torna conhecida de forma universal, coletiva ou individual. Onde o Senhor, então, se faz conhecer em sua essência divina, bem como a sua vontade diante dos homens. A Bíblia Sagrada é a fonte original e fidedigna da voz de Deus. Algumas características importantes sobre a palavra de Deus é que a palavra de Deus
é a única verdade absoluta. E o Senhor Jesus falou exatamente isso. Ele é a verdade, a palavra dele é a verdade, a voz dele é a verdade. E ele fala isso em João, capítulo de número 8, versículos 31 e 32, que diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos a obrigação de conhecer na íntegra a palavra de Deus. E isto para não sermos destruídos e nem errar. Oséias, capítulo de número 4, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Oséias, capítulo de número 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A palavra de Deus, ela aviva. A palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé. E nós já fizemos essa leitura em Romanos capítulo 10, versículo 17. Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como quarta característica importante da palavra, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra na alma do homem e é o único meio de libertar e transformar o homem totalmente. Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Portanto, as 4 características importantes, recapitulando da palavra de Deus, é que ela é a única verdade absoluta, que nós temos a obrigação de conhecê-la para não sermos destruídos e nem errar, que ela aviva e aumenta a nossa fé e que a palavra de Deus é viva e eficaz e é a única capaz de libertar e transformar o homem. Passemos agora a estudar o item número 2 da lição, que fala sobre lidando com a primazia e o exclusivismo. O evangelista Lucas, ele narra em 3 episódios sobre quem deve ser o maior no reino dos céus, sendo que em 2 deles ele narra a reprovação ao exclusivismo feitas por Jesus, nos advertindo que devemos ser humildes e agentes de inclusão social e espiritual, não fazendo então acepção de pessoas. Então lá em Lucas capítulo de número 9, primeiramente nós vamos ler sobre a questão da primazia. 9 versículos 46 a 48, diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Continuando ainda sobre a questão do exclusivismo, que não devemos ser exclusivistas, do versículo 49 ao 56, nós temos aqui 2 histórias. A primeira é que Jesus ensina a tolerância e a caridade. Então, falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lo proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais,
pois quem não é contra vós, outros é por vós. Então, aqui no caso, o João queria segregar este homem, mas Jesus ensina a não ser discricionário nesse sentido. Os samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedesse. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram então para outra aldeia. Portanto, aqui o Senhor Jesus, ele repreende a questão do exclusivismo. E ele passa então a falar em dois pontos: a questão da humildade e do exclusivismo, nos quais esses dois assuntos nós passamos a discutir agora. E falando sobre o conceito de humildade. A humildade é a qualidade de ser humilde, que contrasta com a atitude de arrogância e ainda incorpora as ideias de gentileza e de submissão. Sendo humilde uma pessoa cortês e não rude, uma pessoa que respeita, ou que rejeita, melhor dizendo, o orgulho, e que respeita e serve ao próximo, e também é isenta de vaidade. Ou seja, a humildade é uma das principais virtudes humanas que nos resguarda do orgulho humano. Portanto, quem é humilde é gentil e submisso. Quem é humilde é cortês. Quem é humilde rejeita o orgulho. Quem é humilde respeita e serve ao próximo. E está isento de qualquer tipo de vaidade. A humildade, ela nos proporciona a conscientização de que somos meras criaturas débeis, indignas diante da majestade de Deus. E que por isso nós devemos reconhecer a nossa dependência da graça de Cristo, reconhecendo nele, em Jesus, a fonte de todo o bem-estar, de todas as bênçãos e realizações. Sem qualquer sombra de dúvidas, no reino de Cristo, o maior é aquele que está pronto para servir com humildade, como Cristo veio para servir e não ser servido. É o que ele fala em Mateus, já no finalzinho de uma conversa sobre quem seria maior. Então Jesus, em Mateus 20, 28, ele diz assim, vamos ler a partir do 26 até o 28, quando diz: Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, aqui havia um pedido da mãe de Tiago e João para que os dois filhos sentassem, uma à direita e outra à esquerda do Senhor. Mas o Senhor então fala que o maior no reino de Deus é a quem serve ao próximo. E que ele, o Senhor Jesus, ele veio para servir e não ser servido. Quais são as bênçãos, então, advindas da humildade cristã? De quem é humilde? Porque ser humilde não é ser aquele pobrezinho, aquele coitadinho. O humilde é aquele, como nós falamos, que respeita o seu próximo, que serve ao seu próximo. Então, as bênçãos advindas da humildade cristã, em primeiro lugar, o privilégio de servir a Deus e ao próximo, ou seja, servir a Deus e ao próximo é um privilégio. E, portanto, com certeza, quem serve a Deus e ao próximo é abençoado pelo Senhor.
O serviço agradável para Deus e recebido por Ele é o que se faz sem a conotação de promoção pessoal ou mesmo de interesses particulares, sem o amor ao poder, ao dinheiro e ao sucesso. E assim só se faz serviço agradável para Deus se for com humildade. Sem essa qualidade comportamental, não há como servir a Deus. As bênçãos do Senhor, elas são liberadas do céu aos humildes de coração. É o que diz lá em Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Uma outra bênção advinda da humildade cristã é desfrutar da presença de Deus. Ter efetiva presença de Deus em nossa vida é a mais significativa experiência de um cristão, pois Deus habita com o humilde e lhe vivifica o espírito. Um ser humano que tem a permanente presença do Espírito Santo em sua vida, devido ao seu estado permanente de ser santo e humilde, vive também um avivamento espiritual permanente na paz de Cristo Jesus. É o que diz Isaías, capítulo 57, versículos 14 e 15. Disse-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Portanto, nós, como na prática da humildade cristã, nós desfrutamos da presença de Deus. Em terceiro lugar, nós temos também a proteção de Deus quando somos humildes. Ao humilde e contrito de coração, Deus ouve suas orações e incondicionalmente as responde de bom grado, promovendo um escudo de proteção para aqueles que se voltam para o Senhor, com humildade no coração. Vamos ler o livro de Jó, em seu capítulo de número 22, versículos 23 a 30, diz assim: Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Orfi entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás para cima, e Deus salvará o humilde. E livrarás até ao que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Portanto, aqui um exemplo de proteção do Senhor para aqueles que são humildes de coração. E em último lugar, as bênçãos advindas da humildade cristã é a honra de Deus. Deus honra. O homem que possui a virtude da humildade e teme a Deus, certamente será honrado com primazia por Deus. Pois a palavra de Deus assim determina que a humildade precede a honra. E ainda que o humilde ele recebe da parte do Senhor prosperidade e vida abundante. Vamos ler o livro de Provérbios, no seu capítulo 15, versículo 33, diz assim: O temor do Senhor é a instrução da sabedoria.
e a humildade precede a honra. Portanto, as 4 bênçãos advindas da humildade cristã, de forma resumida, recapitulando, é que é um privilégio servir a Deus e ao próximo, e por isso somos abençoados pelo Senhor, que quando somos humildes desfrutamos da presença de Deus de forma permanente, somos protegidos por Deus e Deus nos honra. Vamos falar agora sobre o outro ponto do item, que é sobre o exclusivismo, o perigo do exclusivismo. E dentro deste perigo nós vamos conceituar o que seja exclusivismo. É um comportamento discricionário, sectário e segregacionista, que se fecha em torno de um pensamento de um grupo de pessoas e, baseado numa doutrina supostamente tida como verdade absoluta, promove cegamente a exclusão social. Algumas características importantes sobre o exclusivismo, melhor dizendo, é que causa divisões de grupos, promovendo a discriminação e promovendo então a acepção de pessoas. Mas a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 2, versículo 11, diz assim, a palavra do Senhor: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então não devemos fazer acepção de pessoas. O exclusivismo também fomenta o ódio e o fundamentalismo religioso e também teológico. E também uma outra característica importante sobre o exclusivismo é que ele abre espaço para a criação de seitas e o desenvolvimento, então, de heresias, né? Vamos agora para o item 3 da nossa lição, falando sobre lidando com a avareza. O médico Lucas, ele narra uma história relacionada à reprovação que Jesus fez sobre a avareza, nos ensinando que a vida de um homem não se resume ao acúmulo de bens, mas ao cuidado permanente com a sua vida espiritual, e chama de louco aquele que, em nome do materialismo, se abstém de amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos ler aqui em Lucas capítulo de número 12, um episódio sobre a questão da reprovação à avareza. 12, 13 e 21 diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O materialismo, um ponto importante neste processo é que nós temos que saber que Deus ama a prosperidade espiritual e material de seus servos. É o que ele diz no Salmo de número 35, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 35, versículo 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que ama na prosperidade do seu servo. Em Lucas, no Salmo 37, versículo 25, ele volta a repetir esta condição: fui moço e agora já sou velho,
porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porém, a Bíblia ela contém inúmeras advertências sobre a avareza, que se resume ao apego e cobiça aos bens materiais. E algumas advertências bíblicas sobre a riqueza e a avareza de que, primeiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e gera no homem um trato abusivo, a injustiça, a arrogância, a falta de espiritualidade e a confusão e coisas ruins. Na primeira carta a Timóteo, em seu capítulo de número 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então não devemos amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em segundo lugar, Deus condena as riquezas mal adquiridas de forma espúria, desonesta, injusta por conta de enganos, de furtos e de roubos. É o que está escrito na carta de Tiago, capítulo de número 5, versículo 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então Deus condena as riquezas mal adquiridas. O homem, em terceiro lugar, como advertência bíblica sobre a riqueza e a avareza, não deve confiar nas suas riquezas, pois elas são transitórias e em nada pode consolidar a salvação do corpo, da alma e do espírito deste homem. É o que está em Tiago, capítulo de número 1, versículos 9 a 11, que diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta como seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Em quarto lugar, como advertência bíblica sobre a riqueza, a condição de um estado de pobreza ou renúncia à suficiência de bens materiais não garante ao homem uma maior comunhão com Deus e muito menos a salvação. Ao contrário, a riqueza não é incompatível para vivermos o Evangelho de Cristo de forma genuína e realizarmos a obra do Senhor. E aqui está o contexto de duas teologias, a teologia da prosperidade e a teologia da miséria. Nenhuma nem outra. O homem deve viver dignamente, segundo o que Deus lhe dá. Em terceiro lugar, e nós podemos ler essa condição em Provérbios, capítulo de número 30. Vamos fazer aqui uma leitura em Provérbios. Capítulo de número 30, versículos, vamos ler do versículo 5 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor: toda palavra de Deus é pura,
Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, não as negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. As riquezas adquiridas pelo homem, fruto do seu trabalho de forma justa e honesta, bem como o seu usufruto, é presente sim de Deus. Eclesiastes, capítulo de número 5, versículos 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Dentro deste contexto, nós vamos falar agora sobre a ansiedade. A ansiedade também é mencionada pelo evangelista Lucas, mostrando a nós que a nossa prioridade deve ser, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, deixando então as coisas materiais como uma consequência natural das bênçãos de Deus sobre nós. Vamos fazer uma leitura em Lucas, capítulo de número 12, versículo então do 22 ao 34, onde o evangelista fala sobre esta questão. 12, a questão da ansiosa solicitude pela vida. Diz assim a palavra do Senhor: A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, os afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça o consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A ansiedade é uma característica negativa do comportamento humano, que gera angústia de espírito, que gera aflições e impaciência, anulando a ação do indivíduo em seu intelecto, emoção e vontade, prejudicando suas realizações e os resultados desejados nos seus projetos de vida. E então, como nós devemos tratar a ansiedade? Primeiro, ter disposição firme e sincera de afastar os fatos negativos da nossa vida, não se fixando nelas, esses fatos negativos, mas que a gente venha a valorizar os pontos positivos que sempre existirão. Nós devemos ter uma relação de intimidade com Deus, pois Deus sabe de tudo, ouve tudo, pode mudar tudo, e sem a sua presença em nós e através de nós,
não alcançaremos resultados favoráveis quanto ao afastamento da ansiedade. Confiar em Deus também é outro ponto para tratar a ansiedade e desenvolver a nossa fé, pois um problema difícil não é sinal de derrota ou fracasso, porque a um só tempo pode ser transformado em vitória. Em quarto e último lugar, como tratar a ansiedade, nós temos que viver a extraordinária experiência de paz com Deus, onde não há lugar para a ansiedade, onde o coração e a mente estarão guardados por essa paz e a vida será sempre uma bênção. Vamos ler João, capítulo de número 14, versículo 27, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, para tratar a ansiedade, nós temos que ter a disposição firme de afastar os fatos negativos da nossa vida. Em segundo lugar, ter uma relação de intimidade com Deus. Em quarto lugar, confiar em Deus e desenvolver a nossa fé. E em quinto lugar, viver a extraordinária experiência. Passando agora a estudar o quarto ponto da lição e último, lidando com o ressentimento, nós vamos falar de perdão. E vamos dar aqui o conceito de perdão. O perdão é uma ação contrária à natureza humana, onde uma pessoa que sofreu ofensas de outrem esquece a ofensa e não imputa nenhuma mágoa, rancor, ódio e culpa ao seu ofensor. Algumas características importantes sobre o perdão é que o ato de perdoar, ele só se realiza plenamente na base do amor. E esta base tem como fonte a infusão do Espírito Santo sobre aquele que perdoa. Ao contrário, o perdão não é possível de ser efetivado se não tiver o Espírito Santo presidindo aquela vida, aquele coração. Como uma segunda característica importante sobre o perdão é que nós devemos perdoar o próximo porque este é um ato divino que deve ser imitado. Então, pelo fato de Deus perdoar, nós também temos que perdoar. Porque Deus é a nossa referência. Nós somos imagem de Deus. E como é um ato divino, este ato divino deve ser imitado. É o que diz em Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Ainda como uma característica importante sobre o perdão, é que nós só podemos ser agraciados com o perdão de nossos pecados quando imitamos a Deus e de forma graciosa perdoamos aos nossos algozes. É o que diz em Marcos, capítulo 11, versículo 26. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Portanto, as 3 características importantes sobre o perdão. O ato de perdoar só se realiza na base do amor, e o amor pela infusão do Espírito Santo. Devemos perdoar o próximo, porque é um ato divino que deve ser imitado. E nós só podemos ser agraciados com o perdão de Deus se também perdoarmos. Concluindo, então, a nossa aula de hoje, na realidade, esta aula ela veio provar que nós somos limitados em certos aspectos espirituais. E por isso mesmo nós discutimos na aula de hoje as nossas limitações na oração, no jejum, na fé, do próprio conhecimento da palavra de Deus, na questão da humildade cristã, na questão do exclusivismo,
bem como no materialismo, na ansiedade e no perdão. Todos estes pontos em que temos restrições, em que temos limites, em que temos dificuldades, mas que pela palavra de Deus devem ser desenvolvidas, devem ser praticadas segundo a vontade de Deus. Então, concluindo a nossa aula, somos limitados. Não podemos nos achar autossuficientes. Confiar em nós mesmos, pois o nosso fôlego está no nariz. Precisamos de Deus em nós para vivermos segundo a vontade do Senhor, exalando fé, oração, profecia, humildade, perdão e, sobretudo, o amor, que se demonstra não só por palavras, mas principalmente por obras. Shalom Adonai. Uma bênção de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.